Bom, e a partir de agora, toda quarta-feira, teremos o quadro Segurança Pública aqui no AVN. E hoje o nosso convidado é o comandante da Polícia Militar, Coronel Maia, que fala melhor para nós dessa questão de fiscalizações do combate à pandemia, né? No dia 26, o governo do estado prorrogou, então, o decreto, de combate até o dia 30. O que a Polícia Militar, como um órgão responsável, tem feito de fiscalizações aqui em Rio do Sul? Boa tarde. Uma boa tarde aos nossos amigos. Realmente, a Polícia Militar, ela desencadeou, né, essa operação de fiscalização e combate à pandemia, e isso se iniciou lá no mês de março de 2020, né? E desde então, a Polícia Militar vem realizando essas operações de fiscalização, né, orientando a todos, né, com relação aos regramentos que constantemente são alterados, né, tendo em vista a mudança, né, do quadro de risco, né, do Estado, né, então os decretos são emitidos de acordo com esse panorama, né. Então, hoje algumas cidades, né, nós estamos no gravíssimo, mas algumas estão no grave. Então, com esses novos decretos, né, a nossa fiscalização também se adapta a esse novo regramento. Certo. O que vocês costumam encontrar nessas fiscalizações, né? E como que tá? Faz um balanço aí pra gente, algumas estatísticas de como que tem sido nas últimas semanas, isso tem aumentado, tem piorado, melhorado, as pessoas têm respeitado realmente o decreto, né? Porque também não é um trabalho só da Polícia Militar, né? Sim, muito bem observado, verdade. Não é só um trabalho da Polícia Militar ou dos órgãos de fiscalização, né? Porque nós temos em determinados dias da semana, nós temos um conjunto de órgãos que compõem uma força-tarefa e saem, né, pela cidade, né, para fiscalizar. Volto a parabenizar, né, os proprietários de estabelecimento, né, os empresários que estão seguindo, né, na sua grande maioria, estão seguindo os regramentos que existem, né? Ou seja, nós temos que evitar aglomerações, né? Nós temos que o uso de máscaras, uso de álcool em gel na entrada dos estabelecimentos. Alguns estabelecimentos também estão utilizando um equipamento para aferir a temperatura. Isso é muito importante, né? Mas também nós temos alguns locais, né, que fogem à regra, né? E aí surgem as denúncias, né? É encontrado esse tipo de situação também durante as fiscalizações. São situações em que nós temos que evitar e nós temos que agir, porque nós temos que seguir cumprindo os regramentos dos decretos sanitários, né? Evitando aglomerações principalmente, né? Tem a questão também nesses estabelecimentos que é em relação ao distanciamento das mesas, é isso que estavam comentando, né? Tinha alguns boatos rolando até nas redes sociais. Como que funciona realmente essa questão do distanciamento das mesas nos estabelecimentos? Muda de estabelecimento para estabelecimento ou vale para todos? Como que funciona? Certo. Então, essa definição, né, de distanciamento de mesas, ela tem uma previsão diante de portarias da Secretaria de Estado de Saúde, né? Então, as mesas, nós temos que ter um distanciamento mais ou menos de 1,5 metro entre as pessoas, né, que estão nesses estabelecimentos, né? E o que nós encontramos em alguns locais são mesas muito próximas uma das outras, né? Então, o que acontece? As pessoas acabam sentando muito próximas, né? E aí há o contato direto, né? E pode ali se contaminar, né? Uma situação desse tipo. Então, o que nós estamos observando, né? Até isso foi até uma situação em que eu busquei, junto com a Vigilância Sanitária, né, municipal, onde nós conversamos a respeito dessa situação para que possamos observar mais, né, orientar mais os nossos proprietários, nossos empresários, né, de estabelecimentos, para que a gente possa manter a distância necessária, né? Com isso, ou quem sabe tirando aquela mesa daquele local, né, interditando aquela mesa, uma ação que permita, né, o que se concretize, né, o que a própria portaria menciona, né, o distanciamento entre as pessoas.
que isso aí é importante, né? E outra questão também, além do distanciamento entre as pessoas, né, é o respeito, a capacidade, né, de público dentro de cada estabelecimento, né, que através daí eu tenho certeza que serão ações para se evitar essa propagação, né, desse vírus, né. Como que fica uma questão das punições, né, que o povo tanto comenta? Afinal, o que é considerado a pessoa descumpriu alguma regra, então vai levar, o que acontece com ela? Ah, fez de novo, tem o caso da reincidência, isso? Como que funciona, afinal? Certo, bem observado, realmente é muito bom muito boa essa consideração, porque o nosso trabalho de fiscalização nesse sentido, né, nós vamos agindo da seguinte maneira: diante de uma denúncia ou a própria guarnição durante o seu trabalho, né, de rotina normal, se deparar com uma situação dessa. Num primeiro momento, né, nós orientamos o proprietário, o gerente do estabelecimento, o proprietário daquele local, o responsável daquele local, orientamos diante das situações de irregularidade, não é? Então, existiu essa situação de irregularidade, chamamos o responsável para que se adeque, né? Então, e damos um prazo para que isso aconteça, né, no mesmo período, não é? E esse prazo, ao término desse prazo, nós retornamos ao local para verificar se houve o cumprimento, né, dessas exigências. Não havendo o cumprimento, né, nós aí partimos para uma medida que ela não é, digamos assim, não é o que nós queremos, né? Mas em virtude da necessidade de que se cumpra os decretos, né, se cumpra o regramento, partimos para essa medida mais enérgica, né, que seria a notificação do estabelecimento com a interdição dele, né, naquele momento, né? Ou seja, está aglomerado, né? O proprietário não solicitou para que reduzisse, né, o número de pessoas ao patamar que o decreto permite, né? Então, é interditado naquele momento, né? É realizado o termo circunstanciado, a pessoa vai ter que se justificar do porquê que continuou reincidindo, né? Resumindo, então, a polícia faz o seu trabalho, mas a população também precisa fazer a dela, né? Ah, excelente, é verdade, né? Então, a população, nós temos que saber o nosso posicionamento, né? Nós temos que atuar de maneira em que evitemos a aglomeração, né? Que a gente use o álcool em gel, aferir até a nossa temperatura antes de sair de casa e trabalhar, né? Opa, estou numa temperatura ideal, posso deslocar, posso ir para o trabalho. Então, depende muito da nossa ação, né? Da nossa parte, né? Para realizar em conjunto, né? Em conjunto, eu tenho certeza que vamos conseguir reduzir esses níveis críticos, né, que nos encontramos hoje aqui no estado, né? Certo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção, disponibilidade e até semana que vem. Muito obrigado. Obrigada.